Começando mais um Café com Justiça e hoje recebendo em nossos estúdios um grande amigo, um irmão, o Germano, investidor. Ele vai dar algumas dicas sobre educação financeira, sobre investimento. Confiram o canal dele no YouTube, o Investidor Matuto. Gabriel Delena, que surpresa! O que você está fazendo aqui na Aposente Mais? De Jair Rota, você não sabe do que aconteceu essa semana. Muita novidade aqui na Aposente Mais. Mas conta pra gente, estamos curiosos. E eu tive que vir conferir de perto, viu? Aposente Mais com crédito consignado. Você que tem o seu crédito consignado, 90 dias para começar a pagar. Você está brincando. Todo aposentado e pensionista do INSS que fizer um crédito consignado novo ou que fizer refim, tem 90 dias para começar a pagar? É brincadeira, 90 dias só aqui na Aposente Mais. Por isso Facilidade demais, né? Por isso eu vim aqui de perto conferir e você deve fazer o mesmo. E tem uma outra novidade, Jair. Para quem não quer sair de casa, só ligar nesse telefone que está aparecendo aqui na tela, a Aposente Mais vai até a sua casa. Que isso, só faz empréstimo consignado quem não quer. Exatamente, aqui na Aposente Mais, empréstimo consignado e muitas outras coisas para você aí de casa. Dizem que o dia só começa depois de um bom café. Imagine ter uma cafeteira prática e moderna no conforto da sua casa. E se você também procura por grãos de qualidade e uma excelente máquina de café para sua empresa, fale com a gente. Temos a opção ideal para você. Azurro Café e Blue Machina. Uma combinação perfeita. Praça Ademar de Barros, 59, primeiro andar, no centro de Mococa. Telefone WhatsApp 19 3656 5169. Como nós já tínhamos anunciado, Germano, eu agradeço a sua presença aqui no programa, agradeço por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre educação financeira, sobre investimento, né? Exatamente, Jair. É importante até falar isso nessa semana, né? Em que nós tivemos uma importante notícia, que foi a alta da Selic novamente. E com a Selic voltando aos patamares normais aí, muitas pessoas começam a pensar novamente em manter o seu dinheiro na poupança e muitas pessoas acreditam que poupança é investimento. Poupança não é investimento. O próprio nome diz é poupar. Investir é aquilo que nós podemos colocar aí como sendo você esperar algo em torno, né? Você coloca o seu capital ou se não o seu esforço, né? Até estudar é um investimento, né, de Jair? Estender uma parceria aqui com o Café com Justiça, para que nós possamos aí toda semana, né, Jair, trazer um tópico novo para vocês, para desmistificar que você precisa de muito dinheiro para começar os seus investimentos. Nós vamos falar aí de CDI, CDB, LCI, que é letras de câmbio imobiliário, letras de câmbio de agronegócio, que são os que têm uma rentabilidade fixa. Mas também nós vamos aí para o lado da renda variável, vamos falar aí sobre ações, fundos imobiliários e até mesmo aí o pessoal, a galera mais jovem que está com uma pegada mais legal, é criptomoedas. Criptomoeda é investimento? Exatamente, cara, criptomoedas é investimento. Bitcoin, para quem não lembra, e essa é a minha maior dor, eu conheci o projeto do Bitcoin lá em 2012, quando custava apenas, Jair, apenas 80 centavos de dólar. E hoje quanto custa? Bitcoin hoje custando algo em torno aí de 170 mil reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, cara. Um Bitcoin só lá atrás poderia colocar aqui um milionário do seu lado, mas acredito que o conhecimento, ele vale muito, né? O conhecimento, ele vale mais do que dinheiro. Como meu finado pai dizia, você pode perder um imóvel, você pode perder um emprego, você pode perder milhões, mas o conhecimento ninguém te tira. E Germano, conta pra gente, né? Tem pessoal aí de casa, tem gente que não sabe o que é Selic, tem gente que não sabe o que é CDI, CDB, LCI. Eu acho que seria interessante depois, se você topar, a gente fazer um quadro aqui no Café com Justiça, falando sobre economia, falando sobre investimento, que na verdade é uma grande preocupação que eu trago do sistema educacional brasileiro, porque eles educam, mas eles não trazem, infelizmente, a escola, ela não traz a questão de uma economia doméstica, de uma educação financeira. Isso me preocupa, porque isso a gente tem que trazer ao longo das nossas vidas, né? Isso não é bem legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre educação financeira. Sim, desde acho que da nossa criação em casa, vamos começar na criação em casa, lá nos 5, 6, 7 anos, até a nossa pré-adolescência, nós somos educados por nossos pais para não falar em dinheiro. Já percebeu isso?
Eu aposto que você foi iniciado lá atrás que não, dinheiro é ruim, que dinheiro vai te trazer problemas. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade, mas é o contrário. Na volta a gente... A escassez do dinheiro é o problema. E a grande maioria, eu falo por experiência própria, né? Eu também sou servidor público, nós buscamos a estabilidade. É esse o nosso problema hoje em dia, buscar a estabilidade. Quando você busca a estabilidade, você estaciona. Aí você não quer saber de mais nada. Você não quer saber de investir, você não quer saber de ter mais conhecimento. E assim que eu conheci o mundo dos investimentos há 4 anos atrás, minha vida mudou. Comecei a procurar muito mais conhecimento. E o que é o principal quando você aprende? Para começar a investir, Jair, falando assim de educação financeira como um todo, você não precisa tirar o seu cafezinho. Porque muitas das ideias é aquela ideia assim de... Tem até um patrocinador que é café aqui, né? É café azul. Então não precisa tirar o cafezinho, porque muitas vezes você fala assim, eu preciso cortar para começar a investir. Você não precisa cortar. Antes de começar a investir, você tem que se preocupar em ganhar mais. Exatamente isso, tem que se preocupar com ganhar mais. E caso a gente estenda a parceria, acredito que a gente vai estender, né, Diego? Porque a gente estava conversando aí em off, nós vamos falar sobre tudo isso, nós vamos mostrar para vocês que é possível ter uma renda extra. Uma das formas de ter uma renda extra, Jair, é um canal no YouTube. A maioria das pessoas, elas ignoram isso. Vocês sabiam que hoje existem mais TikTokers, estou falando de TikTokers, ganhando mais do que um administrador de empresa? Caramba! Mais do que um advogado em início de carreira? Dessa ideia eu gostei. Vocês acreditam nisso? É uma diversificação de renda. Alguns fazem isso como uma profissão, outros diversificam a renda. Eu acho que o mundo digital, né, e a pandemia, eles trouxeram uma nova realidade para a gente. Sim, né? sim. E tem gente que ainda não se adaptou, tem gente que está se adaptando, mas quem já se adaptou, quem já migrou, vamos dizer assim, hoje para o mundo digital, que, né, a pandemia, com o fato do mundo ficar em casa, ela revolucionou, né? O mercado revolucionou tudo. Eu acredito, Jair, que é lógico, a gente tem aqui que falar sobre os pontos negativos da pandemia, né? Foi uma coisa que morreu muitas pessoas no mundo inteiro. A gente fica triste por isso. Mas o ser humano, ele é igual à água. O ser humano ele é igual à água. Por que igual à água? Quanto mais adversidade ele enfrenta, melhor ele vai se tornando e vai encontrando o seu caminho. A humanidade ela vai encontrar o seu caminho. Infelizmente a gente não encontra um caminho agora para um meteoro cair na Terra. Isso a gente não tem um caminho. Mas as outras coisas a gente já encontra um caminho. Mas voltando à educação financeira, conforme a gente já vinha falando, nós somos educados para não falar sobre o dinheiro, e é isso que a gente quer mudar aqui nesse quadro que a gente vai lançar, né, Jair? Nós queremos mudar isso para trazer vocês para esse mundo de investimentos, e vocês vão entender que hoje é possível investir em criptomoedas com R$1. R$1? Existem fundos de algumas corretoras, que a gente não vai falar o nome aqui agora, né? Nós vamos falar ao decorrer dos próximos programas, que você consegue investir com R$1. É uma bolsa de valores de criptomoeda. Esse, na verdade, é um fundo de uma corretora. É mais tranquilo, é mais seguro. É o que a gente chama de fundo, não é propriamente ir à bolsa de valores das criptomoedas. Porque, na verdade, se a gente voltar um pouco no tempo, teve muito estelionato, muito crime, né, que aconteceu, uma pirâmide envolvendo criptomoeda. Então, o pessoal está um pouco, acho que receoso, um pouco inseguro. Confesso. Mas, Jair, nós vamos fazer também aqui, é muito bacana você ter tocado nesse assunto de crimes, nós vamos fazer, principalmente hoje já vou fazer um alerta a vocês. Se alguma pessoa for falar com vocês de investimento e falar assim, olha, eu garanto, pronto, acabou, a conversa parou ali. Não tem como. Pode ir embora. Não tem como pode garantir. Ir embora, não tem como garantir, investimento não é garantia. Não é garantia, principalmente se você for para renda variável. Se você estiver falando aí de uma letra de câmbio do Tesouro Nacional, é tranquilo. Por quê? Porque ele é assegurado pelo governo. Então é tranquilo esse investimento. E eu aconselho a você, aí de casa, você passar o seu dinheiro da poupança, pelo menos uma parte para um banco digital, né, onde que tem aí um CDB ou um CDI com uma liquidez diária. Poupança, na verdade, poupança, como eu disse, não é investimento.
É guardar dinheiro. É guardar dinheiro, é a mesma coisa que você colocar embaixo do seu colchão. Colocou lá embaixo do seu colchão, considere sendo uma poupança. Só que, Jair, tem bobo hoje no mundo? Não tem. Não estou falando de negócios. Não tem. O banco, ele pega o seu dinheiro e trabalha com ele e faz muito dinheiro. Ele pega o teu dinheiro, que te paga 0,5% ao mês, e empresta 4%, assim, que o lucro é dele. 0,5%? Onde que tem isso? Não tá dando meio mais a Não está poupança. dando. Mesmo com a Selic voltando ao normal, ela não está dando aí 4% ao ano. Tá. Gente, só para vocês em casa situarem, a Selic É a taxa básica de juros. É o Sistema Especial de Liquidação de Custódia. É onde os bancos, eles definem o mínimo do mínimo dos juros, tá? É mais ou menos isso, não é bem isso, mas é onde o Banco Central e os bancos, governo, eles definem o mínimo, o patamar mínimo de juros. Então, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a Selic. Exatamente. Que- Tem uma reunião, né? Do Copom. Do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. E lá eles definem qual que é a taxa básica de juros. A Selic, para vocês terem ideia, ela chegou a 2,5% no ano passado, se não me engano. É razoável hoje a Selic, se bem que nós já tivemos ela na casa de 14%. 14%. Tá? Isso traz algumas implicações, na verdade. Tanto a Selic muito baixa quanto a Selic muito alta, ela traz implicações. E baixa, ela tem pontos positivos e negativos, e alta também, ela tem pontos negativos e positivos. Acho que o governo está tentando encontrar um equilíbrio, né? Uma média, um meio termo disso daí. A Selic muito baixa é o crédito baixo, é onde você consegue comprar imóveis mais baixo, consegue financiar veículos mais baixos. É o governo tentando fazer com que a economia aqueça. É utilizado muito para momentos de crise. Agora, quando nós estamos numa crise de inadimplência muito alta, o crédito se torna mais alto e a Selic se torna mais alta. Porém, como a gente estava com uma Selic muito baixa, até para poder aquecer a economia, não é saudável que ela se permanecesse por muito tempo, pois senão nós poderíamos ter o quê? Inflação. Exatamente. No começo da pandemia, lá nos meses de março, onde foi o pico maior, a ação da Via Varejo. Via Varejo engloba Ponto Frio, Casas Bahia e mais outras empresas. Mas acredito que o telespectador ele vai se identificar mais com essas empresas. Ela valia, de Jair, R$14 antes da crise. Na crise, ela foi para R$3,60. Ela caiu muito, mas caiu muito. Mas em compensação, com a aplicação aí do auxílio emergencial, que tem lá meus pontos positivos e pontos negativos para isso, muitas pessoas que receberam não tinham necessidade, mas isso foi bom para a economia. Fomentou o comércio. Fomentou o comércio. Nós tivemos uma alta no varejo incrível. E o que aconteceu com as ações da Via Varejo que despencaram? Subiram. Foi a quanto? Não sei. R$22. Eu lembro que o pessoal faz muita comparação, Germano, com as ações da Magalu, né? Quando Sim, lançou a ação da sim, Magalu, sim. se você comprasse o preço de um iPhone da época, o iPhone novo, Hoje você estaria em ação, milionário. hoje você estaria milionário. Teve muito funcionário da Magazine Luiza que recebeu rescisão de contrato em ações lá em 2015 e 2014. As ações valiam praticamente nada. Hoje, Nada. Hoje elas valem aí na casa de seus R$20, mas aí você me pergunta, mas como assim uma ação que vale R$20, ela tem tanto valor de mercado? É porque aconteceu uma coisa no mercado financeiro que nós vamos falar mais futuramente, mas eu já adianto por aqui. Chama-se split de ações. O que é um split de ações? É quando a gente tem a divisão do valor, porque um exemplo clássico, hoje nós temos o BIPAC, que é o Banco BTG Pactual. BIPAC 11 é a codificação dele. Está lá em cima o preço. O brasileiro é diferente do americano em muitas coisas. E no mercado de ações é uma das principais diferenças. O brasileiro ele olha para uma Apple da vida lá nos Estados Unidos, o brasileiro não compraria essa ação. Por quê? Porque é caro. O brasileiro tem a mentalidade que é caro. O americano não. O americano tem a mentalidade do que está valorizado. Ele compra porque é a está empresa mais valorizado. valorizada do mundo hoje. Sim, está valorizado. O A americano Apple, compra se isso. não me engano, hoje ela vale o PIB do Brasil. Ela é maior do que o PIB do Brasil. Sim. PIB, Tesla e outras gigantes da tecnologia americana. Sim,
Mas aí, o que acontece? O brasileiro tem essa mentalidade, o BIPAC está num preço, ações acima de R$100, o brasileiro já acha caro. Aí falta liquidez no mercado. Aí o que acontece? Ocorre o split. O que é o split? Divisão das ações. Então uma ação que às vezes está custando R$100, e aí você também já deve ter sido, caso já seja investidor, já deve ter percebido isso, que você teve aí na sua carteira 100 ações de Magazine Luiza a R$100. Aí quando você olha, nossa, mas está R$20, mas aí você tem que olhar a quantidade de ações que está lá disponível. Ela dobra, ela triplica, quadruplica, quintuplica. E aí foi isso que foi ocorrendo ao longo dessa escalada do Magazine Luiza para se tornar uma das gigantes da Bolsa Brasileira. É interessante isso daí, Sim. né? É uma matéria que a gente ainda não domina. Eu acho que Sim. Nós tínhamos que ter esse curso, né, essa educação financeira desde pequeno, saber lidar com dinheiro. Sim. Né? Eu confesso que eu não sei, Sim. eu sou completamente perdido em números, né? Se falar em conta de adição, subtração, eu já não sei, imagina multiplicação, Sim. essa divisão de ações. Então, Germano, eu queria te convidar para apresentar um quadro dentro do nosso Café com Justiça, falando sobre educação financeira, falando sobre investimento. Eu espero que você aceite esse convite. Cara, tá aceito. E nós vamos trazer sim pro pessoal aí, é o que eu falei, o meu canal lá no YouTube, a intenção dele é ele ser o mais simples possível. Uma linguagem fácil. Uma linguagem fácil, exatamente, para que as pessoas possam poder desmistificar que, primeiro, precisa de muito dinheiro. Não precisa. Não precisa, você começa com pouca coisa. Não vai imaginar também que você vai ficar milionário da noite pro dia, não existe isso. Não, isso aí não tem é uma daquelas coisas que eu queria ter falado lá atrás com relação a golpes. Pessoa te prometeu rentabilidade fixa e investimento variável, cai fora dela, tá mentindo. Então, o nosso quadro fica por aqui hoje. Eu agradeço a sua audiência, agradeço ao Germano mais uma vez por ter aceito o nosso convite, falando sobre investimentos, falando sobre educação financeira. E agradeço também ao Germano por ter aceito o convite da gente fazer um quadro sobre educação financeira e investimento, que acompanhará os nossos quadros do Café com Justiça. Um grande abraço e até breve.